Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos visitar o Museu de Arqueologia de Xingó, que fica em Sergipe, na cidade de Canindé de São Francisco, rodovia Canindé-Piranhas. O MAX, como é chamado, pertence à Universidade Federal de Sergipe e foi criado no ano 2000 com a missão de pesquisar, preservar e expor o patrimônio arqueológico de Xingó. Canindé de São Francisco fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital de Sergipe. O nome da cidade não é à toa. Ela fica em uma das regiões por onde passa o rio São Francisco, um dos mais importantes do Brasil. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Passa pelo estado da Bahia, fazendo divisa ao norte com Pernambuco e servindo de fronteira natural para Sergipe e Alagoas. Como falam por aqui, o Rio São Francisco une o Nordeste brasileiro e rege a economia e a cultura locais. Bem-vindos ao Museu de Arqueologia de Xingó. O MAX é mantido pela Universidade Federal de Sergipe e está instalado num ambiente propício a quem tem interesse em conhecer o passado. Está numa paisagem que interage com a usina hidrelétrica de Xingó, onde tem a caatinga nativa, uma vegetação farta, uma fauna rica. E quando você nos visita, você vislumbra e vão conhecer uma diversidade de artefatos pré-históricos interessantíssimos. O passado nos pertence. Se de um lado existe o passado guardado dentro do museu, do outro, a enorme usina hidrelétrica nos lembra a modernidade. Mas os dois têm uma história em comum. No início dos trabalhos de construção da usina hidrelétrica de Xingó em 1988, a Universidade Federal de Sergipe desenvolveu um projeto de salvamento arqueológico na área que seria inundada pelo reservatório da usina. O resultado deste trabalho foi o resgate de milhares de artefatos existentes na região há pelo menos 9.000 anos. Então o museu surgiu exatamente para fazer essa integração entre o presente e o passado e permitir que a comunidade em geral, estudantes, turistas e pesquisadores viessem até a região e pudessem ter contato com o material arqueológico pré-histórico que compõe o Baixo São Francisco. O acervo museológico da instituição é formado por mais de 55.000 peças, entre elas 240 esqueletos humanos. As exposições destacam todas as etapas de elaboração das ferramentas pré-históricas e práticas humanas usadas para se estabelecer na região. E agora nós vamos começar a conhecer, de fato, o nosso museu. Logo na entrada, podemos ver a obra Asas do Tempo, de Bené Santana. Essa obra ela ilustra o uso de uma matéria-prima muito comum no ambiente, que é a rocha. A própria usina de Xingó apresenta essa diversidade, essa utilização, e essa obra nos remonta ao passado. Os pré-históricos usavam muitas rochas para instrumentos, para o seu cotidiano. Então a obra e a rocha faz parte do nosso museu. Sejam bem-vindos ao MAX, Museu de Arqueologia de Xingó. Iniciamos a visita falando aqui sobre a simulação de escavação, de como esses arqueólogos escavaram na nossa região. Os arqueólogos, eles foram escavando em 10 em 10 centímetros, em 20 em 20 centímetros, até chegar à base rochosa, para certificar que não há mais nada a ser encontrado. Durante a escavação, eles foram encontrando os vestígios, a exemplo de restos de cerâmica, ferramentas líticas, restos de fogueira e também os esqueletos humanos. Poderão também observar as ferramentas que eles utilizavam para escavar, a exemplo de pinças, pincéis, pás, colher de pedreiro e a máscara. Temos as fotos que foram fotografadas no sítio Justino, principal sítio da nossa região. Porém, foi sondado e escavado aproximadamente 58 sítios arqueológicos. E também foi encontrado 15 sítios de registros gráficos, com gravuras e pinturas rupestres. No próximo bloco, vamos visitar um sítio arqueológico com gravuras rupestres.
Mas vamos entender primeiro como se deu a ocupação americana. Essa maquete, que representa a América, ela ilustra como teriam chegado os primeiros indivíduos pré-históricos às nossas terras. Então, eles teriam chegado atravessando a Beríngia e adentrando do norte para o sul das terras americanas. Observem que eles caminham pela costa, como também se interiorizam. Aqui no museu, utilizamos a teoria do Estreito de Bering para explicar como esses caçadores-coletores chegaram até a nossa região. De acordo com a teoria, o homem teria chegado à América atravessando pelo Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Nesse mapinha nós temos a área arqueológica de Xingó, do qual o Max hoje tem um certo controle. Nós temos o Lago da Usina, nele estão inundados 36 sítios arqueológicos, inclusive o sítio Justino, que é o principal sítio da nossa área, com 167 esqueletos resgatados. Outro aspecto interessante na entrada do Max é que você pode vislumbrar a paisagem externa. Você vê a usina, os dutos, essa interação do homem moderno com o homem pré-histórico. A água correndo aqui no museu ilustra o Rio São Francisco. E outro aspecto muito interessante do Museu de Arqueologia de Xingó é a humanização da nossa exposição. Nós temos índios produzindo aquilo que os pré-históricos produziam. Aqui, no caso, produzindo os desenhos rupestres. A tinta de cor ocre usada para desenhar nas paredes era feita a partir do óxido de ferro triturado. Um detalhe interessante, aqui na nossa região não existem cavernas. Nós temos índios que viviam às margens do São Francisco, viviam nesses abrigos e registravam o seu cotidiano com essas pinturas e também com essas gravuras. São originais, retiradas do Riacho do Talhado. Observem aqui que temos a reprodução do que temos aqui embaixo. Que tipo de animal vocês observam? Cobra. Cobra, o que mais? Caracol. Caracol. E aqui? Um arco e flecha. Então vocês podem observar que esses índios iriam colocando, desenhando, pintando, colocando nos paredões aquilo que eles viviam durante o seu dia a dia. Aquilo que a gente vive no dia a dia é também inspiração para o artista popular alagoano Antônio Francisco da Silva, o Mestre Tonho. Sua técnica utiliza a emburana, madeira nativa da região, para fazer peças que retratam a cultura nordestina. Na nossa visita, ele estava exibindo suas peças no Max, em uma exposição de curta duração. Dá para fazer uma mulazinha buchuda com feixe de lenha na cabeça. A mente fica pensando naquela peça que eu vou fazer, que é que nem fosse um computador, né? Realmente é um computador humano. Esse dom meu, o meu sonho mesmo é passar ele aqueles meninos que estão lá na rua, botar o mundo da cultura, do artesanato, para ele viver da arte dele. Soltar a peça aqui, que é para mostrar, para mais ou menos ter uma noção como ela vai ficar. Que ela vai ficar nesse estilo. Quando ela está aqui nesse estilo aqui, ela já está na fase de acabamento. Mestre Tonho já passou fome, necessidade, até o dia que descobriu seu dom. Hoje se sente realizado com o sucesso do seu trabalho. Através do museu, ele unir e dar o apoio a nós, os artesãos, para expor o trabalho da gente nos museus, eu tenho mais que agradecer, eu estou me sentindo feliz. Aqui nós temos o São José, a fuga para o Egito, Nossa Senhora Aparecida e o São Francisco. Essa peça aqui é uma peça, a cobra engolindo um bode, e ela também é um banco, a pessoa pode sentar. Todo esse trabalho para mim é uma benção. Agora, o meu São Jorge marcou a história da minha vida na arte do artesanato. É uma peça única, o São Jorge, o cavalo e a serpente. É uma peça única.
Exposições de artistas populares, oficinas, projetos itinerantes. Nada é por acaso. A ação educativa do MACS, ela é um projeto educacional multidisciplinar. Atualmente nós estamos trabalhando com uma equipe de professores e alunos do curso de Museologia e de Arqueologia especialmente. Provavelmente eles acreditavam em uma vida após a morte, então vocês poderão observar. Nós trabalhamos com atividades que vão desde oficinas, gincanas, aulas, exposições elaboradas pelos alunos, exposições itinerantes. A nossa meta principal, além de fazer a divulgação do conhecimento de arqueologia e do MACS, é fazer com que toda a comunidade envolvida, que não é só os alunos, os professores, mas também a família, ela se sinta instigada, ela tenha curiosidade e que, acima de tudo, ela se sinta convidada para participar, para conhecer o MACS. O MACS ainda tem outros projetos em andamento. Um deles aproxima o cinema e a arqueologia e o outro leva o acervo do museu para dentro das escolas. Por sinal, existe muito mais para conhecer do lado de fora das paredes do museu do que se imagina. O Museu de Arqueologia de Xingó tem um grande parceiro aqui na região, que é a Fazenda Mundo Novo, pertencente ao senhor José Augusto. Eu me impressionei a primeira vez que eu vim aqui, vi a Caatinga e vendo essas formações rochosas, né? Foi um amor à primeira vista. E sempre defendi essa preservação desde aquele momento. Nunca permiti caçadores, pessoas entrando aqui estranhas, sem a minha permissão, né? E depois surgiu as pesquisas arqueológicas, identificando os sítios arqueológicos. Diante disso também ficou mais evidente, mais premente essa necessidade de preservação, né? Da necessidade de preservação também veio a parceria com o Museu de Arqueologia de Xingó. A fazenda recebe não só turistas, como estudantes, arqueólogos e antropólogos. Você já esteve num sítio arqueológico? No próximo bloco, vamos conhecer um dos sítios que fazem parte da Fazenda Mundo Novo. Fica aí que a gente já volta. Voltamos à cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, para continuar nossa visita ao MACS, Museu de Arqueologia de Xingó. Seu acervo é composto por 55 mil peças provenientes de um salvamento arqueológico feito nas áreas inundadas para a construção da usina de Xingó. Canindé de São Francisco tem sua origem a partir do espírito aventureiro das bandeiras. É uma região que fica no extremo do estado de Sergipe e conta com um clima e uma vegetação muito própria do sertão. Nessa região aqui, por exemplo, nós não temos a exploração da cana-de-açúcar, que é muito própria na região do Nordeste. Aqui imperou, até os dias atuais, a criação do gado. Essa região era uma região que, à primeira vista, ela não despertou tanto interesse por parte dos exploradores. Então, tempos depois, a grandiosidade dessa natureza aqui, a proximidade de estar aqui entre 3 estados, Alagoas, Sergipe e a Bahia, fez com que essa região aqui, no período de 1980, fosse instalada a usina hidroelétrica de Xingó. A hidrelétrica de Xingó passou a fornecer energia para boa parte do Nordeste. Neste sentido, Canindé, que estava quase que sumida do mapa, ganhou uma intensidade muito grande. Passou a ser uma referência para o Brasil todo. Se a usina é considerada referência, o MACS não fica atrás nessa história de sucesso. O MACS, eu costumo dizer que ele é um fenômeno, porque é um museu que está numa região bastante distante dos grandes centros e ele apresentou em 2012 e 2013 um público de aproximadamente 30 mil pessoas. Isso é algo que tem que ser levado em consideração e que mostra que realmente existe um apelo à tentativa desse conhecimento do passado da região, do passado da ocupação humana aqui,
e que precisa ser cada vez mais fomentado em todos os sentidos. Você que está em casa vai verificar agora uma obra de arte muito interessante, que é de Elias Santos. Essa obra retrata todo o processo histórico de construção da arqueologia dentro de Sergipe. Nós temos um indivíduo aqui retratado, o ser vivo, os seus artefatos, as vasilhas de barro, o material lítico, que é a pedra lascada ou polida, e aqui adiante você tem o esqueleto, o indivíduo morto. A morte não encerra a nossa história, muito ao contrário, é um ciclo que se reinicia. Vamos continuar nossa visita pela exposição que remonta ao cotidiano da pré-história. Observe que aqui temos o cotidiano em Xingó, o dia a dia desses paleoíndios. Paleoíndios, índios da pré-história. Observem que através da simulação, eles já eram o quê? Grupos organizados. A exemplo do homem caçando, da mulher fazendo a preparação do alimento, já dividiam bem as suas tarefas. Estes são exemplares de ossos de animais de diversos tipos, coletados nos sítios arqueológicos da região. Eles se alimentavam de animais vertebrados e invertebrados. A exemplo, capivaras, macacos, aves, diferentes tipos de peixes. Também faziam pequenas plantações, a exemplo do milho e da mandioca. Quero que vocês me digam o que vocês observam. Ali em cima do monte ele está fazendo o quê? Caçando. E ali no meio? Fazendo a pintura rupestre. E ali na tribo, o que as mulheres estão fazendo? Panela. A panela de barro. E o índio? Ele está fazendo o quê? A flecha, a sua ferramenta lítica. Nesse ambiente em que está localizado o Museu de Arqueologia de Xingó, nós temos uma rocha maciça, uma rocha antiga que aflora muito rapidamente, o granito. Então, o que nós temos hoje como quase certo. Nesse ambiente, esses índios pintavam, gravavam, caçavam os seus animais, se protegiam. Mas era no ambiente do terraço, das prainhas do São Francisco, que eles viviam com mais tranquilidade. Aqui existia água, o alimento básico. Aqui existia o peixe. Na margem do rio, nós temos a piroga, uma canoinha típica, que nós temos registros que já existia na pré-história e servia, claro, para que esses índios pudessem se locomover de uma margem à outra do Rio São Francisco. Nós temos no setor da cerâmica um fuso de rede que era utilizado, claro, quando esses indivíduos utilizavam a piroga para a pescaria. Vamos falar agora sobre o barro, a produção da cerâmica. Observem o peso de argila. Quem aqui já pescou? Esses índios, quando eles iam pescar, eles colocavam os pesos de argila nas redes para elas afundarem. Esses são cachimbos. Outro aspecto interessante de reprodução do cotidiano. Então, o que nós temos hoje no interior do Brasil, no interior do Nordeste, o uso do barro, da produção do cachimbo, já era utilizado há pelo menos 5.000 anos atrás. Também é interessante destacar o fato de as vasilhas de barro serem adornadas externamente. E qual o significado dessas marcas? Significados simbólicos, representativos, vinculados ao aspecto religioso desses grupos pré-históricos. Nós temos aqui em Canindé, no Museu de Arqueologia de Xingó, uma diversidade impressionante de vasilhas de barro, tanto nas formas quanto no tamanho. Essa vasilha, por exemplo, ela está mostrando uma capacidade tecnológica de confeccionar algo útil para se buscar líquido na beira do rio, água. O trabalho de adorno na sua parte central mostra que havia um cuidado ao construir a vasilha que tivesse a função de buscar líquido não escorregar. Então, tecnologicamente, são peças úteis e extremamente interessantes à funcionalidade do grupo na pré-história. Esta é uma simulação das mulheres produzindo cerâmica. Uma mulher ia fazendo os rolos de barro, a outra está colocando um em cima do outro e moldando até criar a forma da panela desejada. Algo que era sempre observado pelas mais jovens da tribo para passar de tradição em tradição. O Max ele tem uma importância regional bastante considerável
porque ele funciona como uma unidade de fomento da arqueologia regional. Nós temos uma região que é riquíssima dentro do patrimônio arqueológico, com sítios rupestres, com sítios de habitação, com sítios tanto históricos quanto pré-históricos. E ter o MAX nessa região, ele possibilita uma unidade de pesquisa avançada dentro da Caatinga e ele permite que a gente conheça cada vez mais detalhadamente toda essa região. E é o que nós vamos fazer agora, conhecer de perto um sítio arqueológico. Esse sítio é um sítio bastante especial porque ele nos mostra dois padrões de pintura gráfica, né? A gente tem um primeiro painel, um primeiro conjunto nessa parede em que as pinturas estão no nível horizontal, no nível da nossa visão. A gente tem alguns grafismos geométricos, alguns antropomorfos, algumas outras pinturas circulares. Nós temos algumas pinturas aqui, animais, um conjuntinho aqui, um outro aqui. E o mais interessante é que em alguns pontos do abrigo, a gente tem uma série de pinturas que elas não estão e não pedem que você fique em pé. Ela pede que você fique deitado em determinados pontos do abrigo. Um deles é esse aqui, né? Se vocês verem, tem um sol aqui, tem uma lua aqui. Não à toa esse sítio é chamado de céu rupestre. Aqui a gente vai chegar agora no sítio Patrocínio, que tem uma representação rupestre interessante. Ela é popularmente conhecida como a família. A gente vê nesse painel 3 antropomorfos, aparentemente de mão dada. São sítios muito pouco estudados, que têm potencial para escavação, potencial para análise dos grafismos. Então, assim, é uma área extremamente rica do ponto de vista do material e do patrimônio arqueológico aqui presente. Alguns enterramentos, também chamados de sepultamentos pré-históricos e em exposição no MAX, foram encontrados em sítios da região. Nesse setor nós temos elementos essenciais à compreensão da arqueologia, o papel do Museu de Arqueologia no contexto da pré-história sergipana. Nós temos exemplares de esqueletos que foram localizados durante as escavações, esqueletos que representam várias formas de enterramento. Esse exemplar aqui mostra o enterramento fetal. E quais significados poderiam justificar enterrar um indivíduo, como ele se desenvolve no feto da mãe? Significados diversos, como a crença de uma vida após a morte, a crença de ser a terra a mãe e necessariamente recebê-lo da mesma forma. Esse indivíduo está posicionado de forma fetal até a bacia de costa, né, com as pernas flexidas para a esquerda, com o braço esquerdo estendido. Então, existiam várias formas de enterramento com significados diferentes. Desse lado aqui, nós temos um indivíduo posto aqui nessa área, era um indivíduo feminino. Ela foi enterrada com a vasilha cerâmica no lado do crânio e um instrumento com furinhos que pode lembrar um instrumento musical, uma flauta, um apito, que está ali o original. Essa ilustração nos traz, então, uma questão. Qual o significado da morte para esses grupos, para esses indivíduos? Quais os símbolos que poderiam ser representados na forma de enterrar o seu indivíduo? Esse é um esqueleto do sítio Justino e o que a gente está fazendo é começando a escavar os casulos que foram retirados durante o projeto de salvamento. No momento em que esses esqueletos foram identificados, por conta de todo o projeto de resgate, eles foram colocados em casulos e agora a gente está começando a escavar os casulos, retirando primeiro o sedimento antigo para tentar acessar os ossos e começar o processo de decapagem, de retirada do esqueleto. A gente ainda não tem datações desse esqueleto especificamente. A gente tem algumas outras datações do Pax, que giram em torno de 8.900 antes do presente, até mais ou menos 5.200 antes do presente. Essas datações ainda precisam ser confirmadas e um dos trabalhos de reacessar todas essas ossadas que a gente tem hoje na reserva técnica do MAX é, inclusive, permitir a confiabilidade dessas datações. A região do Canindé de São Francisco é muito rica em sítios arqueológicos. Ainda tem muito que ser escavado por aqui. Por isso, o MAX é um museu vivo, que foca em pesquisas e descobertas para poder contar cada vez melhor a história do passado pré-histórico do homem americano. Visitar o museu é muito importante para todos. O museu a gente aprende muitas coisas, né? O Museu de Arqueologia de Xingó agradece a presença de vocês e os convida para fazer outras visitas. O museu é um lugar que se faz educação,
que se preserva, que se desenvolve cultura e que se mostra como é o interior do Brasil, como é o Brasil de verdade. Obrigado e voltem outras vezes. Com certeza voltaremos. E você, ficou curioso para vir pessoalmente? Anota o endereço do Museu de Arqueologia de Xingó, Rodovia Canindé Piranhas, Canindé de São Francisco, Sergipe. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!